Fala aí, engenheiro concurseiro. Seja bem-vindo a mais uma questão aqui do canal Engenheiro Concurseiro aqui no YouTube. Vamos para uma questão envolvendo mais uma vez o assunto de armadura de lajes. O dimensionamento de uma laje maciça de concreto armada em uma direção resultou na especificação de área de armadura principal de flexão igual a 25 centímetros quadrados por metro. A área mínima de armadura secundária que deve ser colocada na laje é. Essa questão ela envolve o assunto de armadura de laje. Inclusive, tem uma questão muito parecida que eu resolvi recentemente aqui, trouxe um vídeo no YouTube que eu vou deixar no card aqui em cima, aqui em algum momento nesse vídeo. Você pode acessar também para complementar o seu conhecimento. E vamos então à resolução dessa questão sobre armadura de laje. Aqui está a nossa questão. Para estruturas de concreto armado, a gente está falando de armadura passiva, que a gente vai determinar a taxa de armadura mínima à flexão em lajes, que é definida por essa fórmula, ρS mínimo, que é a taxa mínima de armadura, é igual a 0,15% da área de concreto da laje. Desenvolvendo essa área de concreto, a taxa mínima de armadura é igual a 0,15% de BW, que é a largura dessa laje, a extensão dessa laje, vezes o H, que é a altura da laje. Essa é a fórmula, então, da taxa mínima de armadura à flexão em lajes. Vamos, então, aqui a mais algumas definições da NBR 6118. A taxa de armadura à flexão em lajes, que é esse ρS, deve ser maior ou igual à taxa mínima, que é o ρ mínimo, ou seja, a taxa deve ser maior ou igual à taxa mínima. A taxa mínima é dada por essa expressão que está aqui embaixo. Então, a taxa de armadura tem que ser maior do que a taxa mínima. Tratando de armadura positiva, as lajes armadas em uma direção, elas devem possuir na armadura principal taxa de armadura maior do que a taxa de armadura mínima, e na armadura secundária, a ASS, a armadura secundária, ela deve possuir uma taxa de armadura maior do que 0,9 centímetros quadrados por metro, ela deve também ser maior do que 20% da taxa de armadura da armadura principal e maior do que 0,5 da taxa de armadura mínima. Para lajes armadas em duas direções, a taxa de armadura ela deve ser maior ou igual a 0,67 da taxa mínima, e para armaduras negativas, a taxa de armadura também deve ser maior ou igual à taxa mínima. Inclusive, no exercício que eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição aqui embaixo, vocês vão poder acompanhar exatamente o raciocínio que foi desenvolvido numa outra questão sobre este mesmo assunto. Então, aqui na nossa questão, ela fala que a laje é armada em uma única direção e que a armadura principal possui uma taxa de 25 centímetros quadrados por metro. Assim, a nossa taxa de armadura secundária, ela deve obedecer a 20% da taxa de armadura principal. Uma vez que a gente tem que são 25 centímetros quadrados por metro a taxa de armadura principal, a nossa taxa de armadura secundária deve ser 20% desse valor. Resolvendo, então, vamos então calcular a taxa de armadura secundária igual a 20% da taxa de armadura principal. Desenvolvendo esse cálculo, teremos, então, taxa de armadura secundária igual a 5 centímetros quadrados por metro. Observe que essa taxa de armadura secundária ela é superior a 0,9 centímetros quadrados por metro, e também se ele tivesse dado a altura dessa laje e mais informações sobre essa laje, com certeza também atenderia ao critério de 50% da taxa mínima de armadura. Portanto, para resolver essa questão, o examinador exige que você saiba essa prescrição da NBR 6118, que a taxa de armadura secundária deve atender a 20% da taxa de armadura principal, nesse caso 5 centímetros quadrados por metro, gabarito letra E. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de deixar o like aqui no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, amigos concurseiros, deixe aqui abaixo também um comentário, uma dúvida, caso tenha ficado, e por hoje é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau!